Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Não, é o pastor. Quantos encontraram, diga amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? A vida eterna. E ele lhe disse: o que está escrito na lei? E como lês? E respondeu ele: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está de pé pode tomar assento, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos revelar através desse texto uma parábola que é muito conhecida como a parábola do bom samaritano. Mas antes de falarmos desta parábola, é necessário que nós venhamos a entender o texto bíblico. Esse texto que começa com uma pergunta, e a pergunta é de um homem fariseu que se levanta no meio da mensagem a qual Jesus está pregando, e ele faz uma pergunta para Jesus acerca da salvação. E me dê a sua atenção para você entender, porque Deus vai falar aqui nessa noite acerca da salvação. E ele levanta no meio do discurso de Jesus, no meio do sermão, e ele diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna ou a salvação? Jesus, sabendo que esse homem estava fazendo uma pergunta, porque queria pegar ele dentro da lei, Jesus conhecia muito bem o intuito deste homem ao fazer esta pergunta escatológica de salvação para Jesus. Jesus olhou para aquele homem e respondeu com as próprias palavras e com o entendimento que ele tinha da lei. E disse: o que é que você lê que está escrito na lei? Então o próprio homem responde a própria pergunta que ele faz para Jesus. Nem precisou de Jesus responder a pergunta, porque o homem já sabia e o homem já conhecia a resposta. Então ele olhou para Jesus e disse: ora, na lei está escrito que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a si mesmo. Jesus, olhando para ele, disse: e então, essa é a resposta para a sua questão, essa é a resposta para a sua pergunta. O homem já havia tido a resposta que ele esperava, mas não contente, ele ainda olha para Jesus e diz: Jesus, então deixe-me fazer a segunda questão. Quem é o meu próximo a qual a lei se refere? Agora, quando ele faz essa pergunta para Jesus, Jesus encontra no meio dessa questão uma brecha para ele pregar o evangelho para esse homem, para ele anunciar a palavra de Deus para aquele homem. Jesus então começa a transmitir uma parábola para o coração daquele homem. E ele disse: eu vou responder a sua questão, mas antes vou responder por meio de parábola, porque a parábola era usada porque Jesus pregava para pessoas que não tinham conhecimento. Jesus pregava para pessoas do campo, Jesus pregava para pessoas simples, e não adiantava Jesus falar de uma maneira teológica, não ia adiantar Jesus falar de uma maneira difícil, porque os gentios não iriam compreender. Então Jesus pregava a sua palavra por meio de parábolas, e Jesus começa a pregar para este homem a parábola do bom samaritano. E Jesus disse: havia um certo homem, e este homem estava em Jerusalém, e ele sai de Jerusalém e desce para Jericó. Mas no meio do caminho, esse homem é surpreendido
salteadores. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vamos ver que a primeira palavra do texto é descer, porque nem todo descer que está na Bíblia é bom, e nem todo descer que está na Bíblia é ruim. A palavra do Senhor vai nos dizer que aleluia, Jonas era um profeta escolhido por Deus. Jonas tinha uma promessa de Deus, mas ele faz 7 descidas que não foram guiadas por Deus, que não foram inspiradas pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Jonas desceu até a Jope, e depois de Jope ele desce para o porto de Jope. Depois de descer para o porto de Jope, Jonas desce para o navio que estava no mar. Depois de descer para o navio, Jonas desce até o porão. Depois de descer até o porão, ele desce para as entranhas do grande peixe. E depois de descer para as entranhas do grande peixe, ele desce para o fundo do mar. E depois de descer para o fundo do mar, aleluia, Jonas é vomitado depois de 3 dias pela baleia. Mas nós vamos ver que foram descidas que não foram inspiradas por Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Sansão desceu até a terra dos filisteus, mas ao descer para a terra dos filisteus foi a pior desgraça que podia acontecer na vida dele. Na terra dos filisteus, ele, sem a direção de Deus, sem o consentimento de Deus, ele toma uma mulher filisteia por esposa. E todos nós conhecemos a história de Dalila. E Dalila acabou, desmoronou, destruiu o ministério de Sansão. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, e é bem clara, quando Abraão foi chamado por Deus, a Bíblia diz que ele desceu para o Egito. Desceu para o Egito não foi para crescer, ele não desceu para ter mais intimidade, ele desceu para ser escravo do rei do Egito, ele desceu para estar na mão de Faraó. Nem toda descida é boa e nem toda descida é ruim. A palavra do Senhor vai nos dizer, glória a Deus, louvado seja. A palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias estava construindo os muros de Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que se levanta 2 homens, um por nome Sambalate, o outro por nome Tobias, e convida Neemias a descer até o território que eles se encontravam. Mas Neemias, vendo que a descida não seria boa, ele disse: diga para Sambalate e Tobias, através dessa carta que eu vou enviar, que eu não posso descer, eu me estou na boa obra, eu não posso abandonar aquilo que Deus colocou na minha mão para eu fazer, eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus colocou na minha mão para eu fazer. Agora, quer ver uma descida boa? A Bíblia vai nos dizer que Zaqueu era um publicano, um homem avarento. A Bíblia diz que quando ele soube que Jesus estava passando, ele sobe num pé de figueira brava para ver o mestre passar. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele se depara com Jesus, Jesus olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh glória! Jesus está te convidando nessa noite. Jesus está falando aqui contigo nessa noite. Cuidado para onde você vai descer. Nem toda descida é boa e nem toda descida é ruim. Oh glória! A palavra do Senhor disse que esse homem desceu. E o inimigo todos os dias ele nos convida para descer. E o que significa descer? O inimigo te convida a abandonar aquilo que Deus colocou na tua mão para você fazer. Todos os dias o diabo